Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Nesse espaço, você pode ter as suas dúvidas e questionamentos esclarecidas enviando-as através do nosso WhatsApp 51 985 946 773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Dúvidas e questionamentos em quais áreas do direito? Do direito do consumidor, que é a pauta do programa de hoje, que estamos recebendo o Dr. Cláudio Bonato, mas também em outras áreas, como direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito tributário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. Portanto, como eu comentei, o nosso convidado de hoje é o Dr. Cláudio Bonato. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Cláudio Bonato. Muito obrigado. Minha saudação, Gil Curtis. Saudação aos nossos telespectadores. Sempre um prazer estar aqui na nossa casa, TV Pública dos Gaúchos. Perfeito. Nós vamos para a primeira pergunta, enviada por uma telespectadora que optou por não se identificar e ela já também usou o canal aqui da TVE, o Consumidor em Pauta, para outras dúvidas e diz o seguinte: peço ajuda novamente. E ela relata: entrei na Defensoria Pública para pedir um advogado. Quero abrir um processo para resolver o problema de estorno de uma fatura que fui enganada. Fiz o pedido porque eu recebo um salário mínimo. Estão averiguando os meus documentos e os do meu filho, pois moramos juntos. Terei eu direito de um advogado de graça? Pergunta a telespectadora, doutor Bonato. Olha, telespectadora, a Defensoria presta um excelente trabalho. Ela se está verificando porque você provavelmente tenha uma renda familiar, soma-se a do seu filho. Se for declarado individualmente, aí não será considerado, obviamente, ele tem a vida dele, ele tem a sua, mas se você mora junto e coloca ele como seu dependente, por exemplo, ele é estudante até os 24 anos, que pode colocar como dependente de imposto de renda, vão somar as rendas que ele tenha para você declarar. Por isso que a Defensoria está examinando, porque até 3 salários mínimos que a Defensoria, por lei, tem a possibilidade de defender as pessoas gratuitamente. Então, não se preocupe, a Defensoria vai lhe dar uma resposta condizente com o seu questionamento. A próxima pergunta foi enviada também por uma telespectadora que optou por não se identificar e coloca o seguinte: a Corsan está cobrando uma tarifa de R$ 84,46 todos os meses na minha conta, referente à espera de serviço de limpeza de fossa. Pode cobrar uma espera de serviço? Pergunta a telespectadora. Mais ainda, ela relata: não tenho fossa, preciso colocar ainda. Na minha opinião, tem que cobrar por serviço feito e não pagar pela espera dele. Isso é um serviço que a Corsan inventou aqui em Esteio. Já fui no PROCON e eles se negaram a tirar a tarifa, pois disseram que avisaram com antecedência. Mas eu não tenho condições de colocar fossa, pagar o pedreiro e estou pagando a espera de serviço. É um relato, uma situação bastante peculiar, né, doutor? Peculiar. Agora, essa pergunta do telespectador anônimo, me causou uma determinada surpresa, né, estupefação, porque se ela não tem fossa, como ela está afirmando, ela está usando a rede pública. Sim, não sei, né? Mas é dúvida. pressupõe-se, porque senão está usando a pluvial e até crime de agressão ao meio ambiente caracteriza, porque não pode largar o esgoto na fluvial. Então, está dizendo que não tem fossa, está usando a rede pública. Se está usando a rede pública, tem que pagar. Tá certo. Até terreno baldio, Gil. Quando o serviço está posto à disposição e tu não usa, está à tua disposição. Né? É o que tem decidido a jurisprudência. Né? Então, por isso que o PROCON diz, foi notificado, vai ter que pagar, está usando a rede pública. E se não está usando, cuidado, está usando a rede pluvial,
que não é própria, porque o esgoto tem que ser lançado no esgoto. Então, me causou um... E se você tem dúvida, procura a prefeitura, procura a própria Corsan para lhe dar esclarecimento, vá na Câmara de Vereadores, que tem interesse, porque a Corsan não faz nada que não esteja previsto em lei. Ou então reclame na AGER, que é a agência, né, de regulação de serviços públicos concedidos e que fiscaliza os serviços públicos aqui no Rio Grande do Sul. Tem todas estas, mas se o PROCON de Esteio, que é um bom PROCON, não tomou providências, é porque está correta. Tá certo. A telespectadora Mila pergunta: pode cobrar uma taxa dizendo que a taxa do cartão é cara além do valor gasto? Tem uma lei 13.455, parece, Mila, de 2017. Eu não gosto dessa lei, mas lei é lei, né? Aquela questão que dizia que compra no cartão era considerado comprar à vista, e né, muitos agentes econômicos colocavam à vista preço tal, não sabendo que o cartão é considerado uma compra à vista, dava esses problemas. O que eles queriam dizer era o seguinte, que eles têm um custo mensal com as administradoras de cartão de crédito, que num país como o nosso, infelizmente, que não tem segurança jurídica, eles cobram 5% em média. Então, eles tentam repassar isso, né? Óbvio. Então, essa lei o que diz? Se estiver dito, avisado, que no preço cash, no pagamento em dinheiro, em moeda sonante, em PIX, por exemplo, que o dinheiro entra na conta direto, se for feito esse pagamento, o preço é X. Se for no cartão, o preço é Y, mas tem que avisar. Então, por que eu não gosto dessa lei? Porque está dizendo que pode repassar, para mim, não poderia repassar, coloca no preço final, mas lei é lei, tem que ser cumprida, está correto isso aí, sim, desde que esteja bem avisado para não pegar o consumidor de surpresa. Então, isso os estabelecimentos teriam que deixar explícito. Bem avisado, as compras no cartão serão cobradas. Uma taxa. A taxa da administração gira em torno de 4,5%, 5%. Eu acho que até hoje é pouco comum, né, doutor? Avisar? Não, não é avisar, e até avisar não só, avisar como cobrar, né? A maior parte das empresas não cobram, ou cobram embutido, né? Sim, exatamente, faz a projeção, inclui para não no se tornar custo, uma né? atitude antipática, né? Sim, claro. Então, já coloca embutido ali, não faz muita questão, né? Correto. A nossa telespectadora Marisa, de Canoas, traz o seguinte relato e também pede a sua orientação, doutor Bonato. Ela diz: tinha Wi-Fi de uma empresa na minha casa há 3 anos. Em maio de 2025, reduziu o valor da mensalidade, pois estava muito caro. Agora voltei para a antiga operadora, que também é a do meu celular há 30 anos. Essa empresa agora diz que tem que pagar multa proporcional, pois houve uma redução de valor da mensalidade em maio. Eu pergunto se isso é legal, pois já estava com eles há 3 anos e só houve redução da mensalidade. É meio complexo isso aí, Maria, não dá para entender bem quem é que está te cobrando a multa, se é a anterior ou a atual. Se é a atual, não pode, né? Porque portabilidade, como é que eu vou pagar multa se a lei me permite fazer a portabilidade de serviço de telefonia, de internet, etc. Então, se é a empresa que você fez a portabilidade, que você fala que é a sua anterior, mas se é a anterior e você migrou, chama-se portabilidade. Que multa é essa? A redução não foi para ela, a redução foi na outra, e você estava 3 anos na outra, ou seja, já passou aquele período, né, que se considera de fidelidade, que não cumprindo, os contratos são expressos nesse sentido, 1 ano de fidelidade. Você ficou 3, então não tem mais que cobrar a multa por não cumprir a fidelidade que já passou há muito tempo. Então, em ambas as situações, quem está lhe cobrando está errado. Entre no site da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ou faça uma visitinha ali na Princesa Isabel e faça essa pergunta para a Anatel, que a Anatel é que vai fiscalizar isso, e, se for o caso, aplicar aí uma multa a estas empresas, que me parece
que estão descumprindo a lei. Não pode fazer, nenhuma nem outra. E dentro desse contexto, não está na pergunta, doutor Bonato, mas dentro desse contexto, se ela fez a redução da mensalidade, provavelmente deve ter um contrato novo, e esse contrato novo ele pode explicitar lá Isso vai depender da análise do caso concreto, porque muitas vezes está no próprio contrato que, vencendo aquele período anual, pode ser, o consumidor pode optar por reduzir a tarifa. O consumidor não pode ser exigido a ficar com o preço maior. Ele pode reduzir, porque são diversos serviços prestados. Olha, eu não quero mais esse, não quero mais esse, senão considera a venda casada, né? Então não tem por que cobrar a multa. Não é um contrato novo, não é o mesmo. O nosso telespectador Sandro diz o seguinte, pergunta: fui em uma loja física comprar um produto que estava precisando. Como não tinha em estoque, o vendedor procurou no site da empresa e fez o pedido para mim. E entendo que o que aconteceu foi uma compra fora do estabelecimento. É isso mesmo, doutor? Que legal essa pergunta, né? A gente já tem enfrentado essas situações, viu, Sandro? Muito boa a sua pergunta. A questão é a seguinte: você teve contato físico com o produto, porque a compra e venda pela internet caracteriza uma compra e venda emocional, porque o consumidor projeta numa foto ou até ali um prospecto, um determinado produto. E quando recebe, quando tem contato físico com o produto, não é nada daquilo, no tamanho, na cor, etc, etc. E isso é muito comum. Por isso que pode se arrepender. Agora, você foi ao estabelecimento, não tinha o produto em estoque, provavelmente nem no mostruário. Então, se você não teve contato com o produto, claro que pode ser considerado compra e venda pela internet. E você pode exercer o direito a ela previsto, que é o de direito de se arrepender em até 7 dias. Beleza de pergunta, muito bom. Assim que o direito atua, porque a lei é dúbia. Então, o direito é que vai resolver e nós temos que aplicar a lógica do direito. Consumidor em Pauta, doutor Bonato vai para um breve intervalo e já voltamos contando com seus esclarecimentos e respostas aos nossos telespectadores e telespectadoras. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Na edição de hoje, estamos recebendo o Dr. Cláudio Bonato, que está esclarecendo as dúvidas e questionamentos enviadas pelos nossos telespectadores e telespectadoras para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, doutor Bonato, é do nosso telespectador Diogo. Atrasei uns 3 pagamentos de uma dívida que tinha com uma loja. Um tempo depois, recebi uma ligação de alguém dizendo que era o SPC, informando que o meu nome estava sendo inscrito no cadastro de inadimplentes. Como a gente recebe muitos trotes por telefone, não acreditei e deixei para lá o assunto. Agora fui olhar o site do SPC e vi que realmente o meu nome não está lá. E agora, o que faço? É outra situação. O nome está lá, né, gente? E claro que está totalmente incorreto. Lá no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa dos Consumidores, que os bancos de dados, não é só o SPC, Serasa, SPT, Serviço de Proteção de Título, qualquer serviço deste de proteção ao crédito, devem informar ao consumidor, pelo princípio da dignidade constitucional, lá do artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, para que o consumidor não seja pego de surpresa e caia no ridículo perante terceiros quando vai fazer uma compra. Está lá no parágrafo 2º do artigo 43 que deve ser comunicado expressamente
expressamente, não é por telefone. Ainda mais hoje em dia, que se sabe desses trotes, e pior até do Golpes. que os trotes, É o golpes. o golpe. Então, é óbvio que não pode ser por telefone. Como o ônus de provar que fez a notificação ao consumidor que ia ser inscrito é do banco de dados, você, Diogo, pode entrar com uma ação judicial por dano moral contra esse serviço de proteção ao crédito, que tinha, por lei, a obrigação de lhe avisar expressamente, e tem se entendido que é por carta com AR, você então pode exigir uma indenização por dano moral, porque está sendo descumprida a lei, o Código de Defesa do Consumidor. E aí ele procura qual canal para ele exercer esse direito? Lá, porque não deve ser um dano superior a 20 salários mínimos, pode ser no juizado especial civil, sem contratar advogado, inclusive. Tá né? certo. O próximo questionamento foi enviado pelo nosso telespectador Tiago. Me arrependi, de novo aqui um caso em relação à compra em loja física. Me arrependi da compra de um produto e quero trocar por outro. A loja física é obrigada a fazer isso? Perguntei ele. E aí, de novo, quero um esclarecimento quanto ao prazo. Existe algum prazo para a troca? Não, Tiago, aqui você não diz que não teve contato. Você foi a uma loja física e isso dá a entender que você teve contato físico com o produto. Indo à loja, ou seja, estando preparado para a compra, não é permitido, porque não é considerado uma compra e venda emocional, como é fora do estabelecimento comercial. Então, não há prazo, vai depender, e nem obrigatoriedade, além de não haver prazo, não há obrigatoriedade. Mas os lojistas, para cativar os seus consumidores, na maioria, na imensa maioria das vezes, trocam. Quando o produto, obviamente, não foi deslacrado, por exemplo, né? Que ele não vai conseguir mais comercializar. Mas não tem prazo e nem a obrigação de trocar, porque não é considerado uma compra e venda fora do estabelecimento comercial. Próximo questionamento é da nossa telespectadora Marcela. Em quanto tempo uma loja deve dar um retorno ao consumidor sobre a reclamação de um produto? Pergunta ela. E ela diz ainda, estou aguardando há mais de um mês que me informe como ficará meu caso. Boa pergunta, hoje só perguntas interessantes. Marcela, o Código de Defesa do Consumidor, quando há uma reclamação do consumidor, e pressupõe-se que você reclamou porque o produto adquirido está com problema. Pois o código diz, e eu considero esse prazo altíssimo, eu nunca gostei desse prazo, eu gostaria que fosse menor. Mas o estabelecimento comercial, o comerciante e o fabricante, porque nestes casos de vício de qualidade por inadequação, há solidariedade entre o fabricante e o comerciante, no seu caso, que você comprou num comerciante, eles têm 30 dias para solucionar o problema, prazo máximo de 30 dias. Passado este prazo, e a sua pergunta afirma que já passou esse prazo, você poderá exercer qualquer das 3 alternativas do parágrafo 1º do artigo 18. Exigir, olha a palavra que o Código usa, exigir, ou seja, o juiz vai dar uma sentença que se diz executiva lato sensu, executiva por si próprio. O juiz vai determinar o que você escolher, trocar o produto por outro, e o juiz determina a troca por outro. Isso é sentença que se executa por si só. Você pode escolher a devolução do que pagou porque se arrependeu lá, porque eles não são um bom comerciante, quero meu dinheiro de volta, monetariamente atualizado. O juiz vai determinar a devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Você entra em acordo com a loja e diz, não, me dê um abatimento de preço que eu fico com o produto. Sim. 3 alternativas. Você que escolhe alternadamente, não precisa seguir a ordem, tá, Marcelo? É isso aí, que beleza de pergunta. E há necessidade de questões de rito legal, por exemplo, precisa um juiz dizer para
para definir que ela tem essas 3 alternativas, ou isso Mas está explícito? nós temos no nosso país o princípio da legalidade. Boa pergunta, Gil. Princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Nós temos 2 tipos de lei. A lei genérica e abstrata, que é do Poder Legislativo, e a lei do caso concreto, que é a decisão judicial transitada e julgada. Faz lei. Se você se divorciar de alguém, você será divorciado até que case de novo. Por quê? Porque a lei do caso concreto, e ela acompanha o caso concreto. Se você se divorciar em Igrejinha e casar em Manaus, você não é bígamo, porque a decisão do juiz de Igrejinha é a lei do caso concreto, e onde o caso concreto for, a lei do caso concreto vai junto. Tá certo. Então, se o juiz determinar e se transformar em lei do caso concreto, não cumprido. O que é desobediência, né? Eu não sei. Olha aí, né? Desobediência à lei. Não, temos que acreditar no Poder Judiciário. Com certeza. Quando não há exagero. E aqui até no nosso programa do Consumidor em Pauta, essa interação, né, todo questionamento ou a dúvida, Ele ela traz. tem, né, Tem tem os a competência das suas respostas, mas também tem, no caso, também a orientação da nossa produção. Sem dúvida. Essa dúvida aqui foi a Maria Lúcia, aqui da Imagina, produção, então. que colocou, É o então o elogio é juiz. para ela, né? Porque Ela que me chamou a atenção para a gente trazer Não, porque veja esse bem, enfoque. nós temos que ter segurança jurídica. Então, quem é que tem a competência pela Constituição de baixar a lei do caso concreto? Porque a lei genérica abstrata, ela está dizendo genérica e abstrata. Vamos aplicar o caso concreto. Eu não cumpro. Aí vem o juiz e diz que eu tenho que cumprir. Está entendendo? Porque senão, onde é que está sancionamento? E o juiz vai vai marcar lá na decisão que, se eu não cumprir, vai ter uma multa diária, por exemplo, chamada astrente, de R$1.000 por dia que passar em eu não cumprir. Aí tem o sancionamento. E a lei genérica abstrata, a não ser os crimes, né, por não cumprir, aí cada caso é o caso. Na pauta específica do direito do consumidor, tem assim uma série de fatos da relação de consumo que eles são assim, às vezes o consumidor até tem consciência do seu direito, mas ele fica imaginando, eu vou recorrer, vou entrar na justiça, isso vai levar tempo. Não, juizado. Tá. E nós temos aqui o tal do CEJUD, aqui, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Antes até de mandar para o juizado especial, o CEJUD, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos, ele chama a parte e diz, olha, nós vamos mandar para o juizado especial, mas o consumidor tem razão, quem sabe faça um acordo. Correto. 99% das situações ocorrem em acordo. Tem resolução, que bom, né? Então. Basta confiar, entrar lá na página do TJRS, está lá CEJUSC, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos. E soluciona. E resolve mesmo. O Tribunal do Rio Grande do Sul, de novo, foi considerado o melhor tribunal, o melhor poder judiciário do Brasil. Tá, não é ufanismo de gaúcho, mas a gente se ufana. Temos que ter orgulho, né? Diversos ex-alunos nossos lá. Tá certo, também. Né? Que bom. Mais essa contribuição também sua, né, doutor Bonato? Graças a Deus. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Celeste. Meu filho está entrando na escola pela primeira vez. Tentei vaga na instituição que fica perto de casa e não consegui. Encontrei um lugar para ele muito longe de casa. Está certo isso? Não teria que existir vaga para quem mora perto da escola? É outra bela pergunta. Você não disse se a escola é estadual ou municipal, né? Mas deve ser escola pública. É pública, né? Escola pública. Escola pública. Então, se for municipal, é fácil, né? Vá na Secretaria Municipal de Educação, que eles têm lá um centro, né, de vagas em escola. É óbvio que a criança deve estudar o mais próximo possível da sua residência. Então, Celeste, procure a Secretaria Municipal. E se for uma escola estadual, a delegacia regional, né, aí na sua cidade ou na cidade vizinha, e dá até para ligar para a Secretaria Estadual de Educação e dizer, olha, meu filho não está conseguindo vaga, porque há interesse, sim. E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente afirma, né, que a criança deve ter facilidades de acessar a escola pública. A próxima questão é do nosso telespectador Valério. Pode haver alteração do que foi acertado em um orçamento
Pergunto porque uma pessoa que contratei para fazer um serviço na minha casa agora quer mudar o valor que combinamos. O que devo fazer? Outra bela pergunta, né? O orçamento é um contrato que obriga as partes. Olha aí, o contrato é lei entre as partes. Já ouviu essa expressão? Isso, aham. O contrato é lei entre as partes. Ora, se é lei entre as partes, só pode rescindir por um distrato. E para haver um distrato que vai rescindir o contrato, tem que haver anuência das duas partes. Então, aqui, o empreiteiro assinou um contrato e não cumpriu. Cabe a ação judicial para obrigá-lo a cumprir ou indenizar pelo que prometeu e não cumpriu. Muito obrigado, doutor Cláudio Bonato, pelas suas sempre relevantes contribuições, assim como seus outros colegas que participam do Consumidor em Pauta, esse programa com a realização da TVE. Ficamos por aqui, aguardamos você na próxima edição. Até lá!